Daí galera, beleza? Este é o canal Arquibaldo e sejam bem-vindos. E como sempre falando dos anos 90, não poderíamos esquecer as inesquecíveis coleções que se fazia naquela época. Quem viveu nos anos 90 sabe o quanto a vida era simples e ao mesmo tempo complicada. A tecnologia era pouco acessível, a vida era prazerosa e as crianças eram criativas. Os inesquecíveis anos 90, época em que não se batia foto de pratos de comida para postar no Facebook. As notícias eram sempre inéditas. Como era legal passar a tarde com um amigo jogando videogame. Quanta coisa legal aconteceu naquela época. Naquela época, a mídia não era tão pegajosa em relação à comida. Então, comer batata frita, hambúrguer e tomar refrigerante eram livres. Telefone era para poucos. Longe dos celulares e perto daqueles que tinham dinheiro, o telefone fixo era um status, um luxo para poucos. E foi pensando nestas lembranças tão legais que resolvi fazer um top 5 das coisas que a molecada mais colecionava nos anos 90. Então, na nossa primeira posição, temos o Tazo, aquele disquinho redondinho que todo mundo adorava colecionar. Primeiro, ele vinha só um disquinho com um desenho normal. Aí depois começou a subir e a galera começou a gostar, inclusive veio uns com Animaniacs que eles encaixavam um no outro e a gente soltava e ele saía voando. Também a gente jogava bastante na escola e geralmente tinham aqueles que tinham 1000 Tazos e 999 eram todos eles repetidos e todos eles arranhados. Os que eu tinha eram bem legais. Eles eram todos eles bem novinhos. E eu fazia em parceria com um colega meu. Até um dia que ele se encantou-se por uma guria e foi lá e deu o meu tazo e o dele tudo pra guria e a gente acabou ficando sem nada. Tinha os tazos, os chamados mega tazos, que eles eram um bolachão de plástico gigante. Na época que tinha pipoca em pacotinho, que todo mundo conhecia naquela época. Era pura covardia. Quando se jogava um mega tazo daquele em cima dos outros, podia contar que você ia ficar sem nada. Então a solução era realmente pegar um monte de tazos daqueles arranhados e realmente botar para brincar. Tinha aquele pessoal que realmente fazia coleção e sempre queria ter tudo bem legalzinho, tudo bem arrumadinho, e aquela galera que realmente só queria ter só para jogar. Jogar tazo era muito massa. No nosso top 2, nós temos as famosas latinhas. Tinham aqueles que enchiam a estante de latinhas nacionais. Essas coleções elas eram as mais torradas, como a gente falava na época, porque não tinha latinha difícil. E sempre tinha aquela galera mais velha lá, de 20 e poucos anos, que tomava cerveja e acabava comprando aquelas latinhas mais desejadas. Então a coleção daqueles caras geralmente era uma fortuna. E quando você ia comprar uma deles, geralmente eles cobravam o olho da cara. E chegava a ter pessoas com coleções de até 4, 5 mil latinhas e, por incrível que pareça, todas elas, uma diferente da outra. A minha, na época, era muito simples e a maioria era só com latinha nacional. Lá, uma vez ou outra, que tinha uma que era um pouco diferente das outras. Se fosse colocar a minha coleção no lado das outras, era uma coleção muito sem graça. Mas, na verdade, foi muito legal poder colecionar. E, geralmente, essas latinhas sempre acabavam no lixo por conta da mãe da gente. E no nosso top 3, a gente tem os álbuns de figurinha. Como era legal colecionar aquelas coisas, né? Geralmente, a gente pegava as figurinhas nos chicletes e era difícil pra caramba pegar a figurinha difícil. Principalmente aquelas do final do álbum. Então tinha que mascar chiclete pra caramba para poder achar uma figurinha para completar. A gente costumava a trocar as figurinhas e comprar um álbum era caro pra caramba, embora fosse barato, mas
comprar tudo naquela época era difícil, não era fácil arrumar um álbum. Então geralmente nós colecionávamos, eu falei, né? Com um amigo que a gente tinha. Mas geralmente essas coleções não acabavam dando muito certo, porque um pegava para cá, outro pegava para lá e acabava desintegrando tudo. Então a gente arrumava uma forma muito criativa de fazer um álbum, era fazendo os desenhos e colando as figurinhas. E ali a gente tinha o nosso álbum. A gente usava muita criatividade para poder fazer as coisas, já que era muito difícil de ter elas. As figurinhas, elas eram variadas. Tinha do Rei Leão, tinha da Copa, e tinha umas que elas brilhavam, e tinha aquelas que eram muito engraçadas, que elas eram com o nome das pessoas e geralmente tinha um bicho. Cada nome tinha um bicho. E geralmente dava muita risada quando se abria aquele chiclete e acabava se pegando o nome de uma pessoa. Tinha figurinha mais do que, a não ser do Rei Leão e figurinha que brilhava no escuro e essas outras. Tinha aquelas figurinhas também de bala com recadinho que as meninas sempre davam para os guris que gostavam e vice-versa. E dava uma bala com a intenção de eles lerem um recado para saber o que a guria que gostava pensava deles. Muito criativo. Os chicletes naquela época tinha tanto açúcar que se você espremesse, ele tinha açúcar para um ano inteiro. E se você achasse um papel de chiclete no chão, ia direto correndo para ver se realmente tinha uma figurinha ali dentro. Mas nunca tinha. Bons tempos. Em uma época em que não se tinha celular, ou que o celular era para muitas poucas pessoas, o cartão telefônico era o rei. E melhor do que fazer ligações com 20, 30 e até 60 unidades, era você colecionar aqueles cartões, que geralmente tinham muitos desenhos, e eles eram em séries. E geralmente tinham aqueles caras que a mãe deles não deixavam colecionar em casa, e eles iam e guardavam atrás do orelhão. E sempre tinha aquele sortudo que acabava achando os cartões e juntava os seus e fazia aquela gigantesca coleção. E quando você ia procurar, geralmente não achava mais, porque a sua mãe também jogava no lixo. A minha mãe não fazia isso, mas a mãe dos meus amigos geralmente costumava fazer. E a gente ia na papelaria e comprava uns álbuns, né? Que a gente acabava colocando todos os cartõezinhos. E sempre tinha aquele nosso amigo Playboy que tinha uma coleção com mais de 500 cartões. Eu tive no máximo 100 cartões telefônicos. Bem que nos dias de hoje, se eu tivesse aqueles cartões telefônicos, eu estaria rico. Porque realmente agora são cartões muito difíceis de se achar. E na época qualquer posto de gasolina vendia. Hoje em dia eu acho que nem se vende mais cartão telefônico, né, amor? Eu acho que sim, às vezes não. Acho que não se vende mais cartão. Você que não nasceu nos anos 80 e não pegou os anos 90, não vai saber o que é esperar numa fila 15 pessoas e reclamar delas porque elas têm 30 unidades para falar. Na verdade, quando se colocava o cartão no orelhão, 15 unidades já se iam rapidinho. Então a fila para se falar no orelhão era muito rápida, porque geralmente eles eram papa-cartão. Era mal colocar e ele sumia. Inclusive as pessoas elas ficavam pedindo pelo amor de Deus para que não acabasse as unidades antes deles terminarem. Eu acho que as crianças de hoje em dia elas perguntam para os pais dela o que é aquilo ali. Eles não chamam mais nem de orelhão, porque não se dá mais para saber, porque todo lugar que você vai, geralmente eles estão abandonados, e se você for tentar falar num deles, geralmente eles não pegam. Nos anos 90 eles tinham boas utilidades. Uma delas era se esconder da chuva, a outra dela era você guardar os seus cartões que você colecionava, e o terceiro era fazer ligação. Bem,
Hoje em dia eu acho que ele serve só para se proteger da chuva. E no nosso top 5 a gente tem as tampinhas de garrafa. Muitas vezes naquela época, pedir para a mãe comprar um refrigerante era melhor aproveitar a tampinha do que tomar o próprio refrigerante. Claro que depois a gente tomava o refrigerante, mas sempre a tampinha vinha em primeiro lugar. E tinha aquelas tampinhas que vinham com Mickey, vinha com o Pato Donald e vinha com outros bichinhos da Disney. E também elas serviam muito para a gente jogar corrida de champinha na rua, que era muito legal, porque naquela época as ruas não tinham nenhum tipo de calçamento. Então dava para fazer uma bela pista de champinha bem no meio da rua. Ela tinha obstáculo, buraco, reta e até bandeirinha no final. As tampinhas realmente fizeram sucesso naquela época. E tinham aquelas tampinhas com promoções. Geralmente, toda vez que você ia abrir a garrafa, ela sempre vinha com o mesmo nome, dando boa sorte para você. Você não achava porcaria nenhuma na tampinha. Mas por que colecionar uma tampinha de garrafa? Que utilidade tinha? Naquela época, nada se era comprado. Claro que as pessoas compravam as coisas naquela época. Mas para as crianças, a diversão vinha dessa maneira. Desde a hora que se tirasse um rótulo de uma garrafa, era para olhar de trás para frente e para que estava escrito alguma coisa, a gente levava para a escola e mostrava para alguém. E as latinhas também tinham a sua utilidade, que era colecionar. E as tampinhas de garrafa também, elas serviam tanto para colecionar quanto para brincar, porque naquela época se inventava mais do que se via. Hoje a gente vê uma geração que praticamente tudo tem que estar pronto e exposto na frente deles para eles terem algum tipo de interação com aquilo. Já nos anos 90, isso era tudo muito diferente. As coleções que se fazem hoje em dia, elas são muito superficiais perto daquelas que tinham antigamente. Porque naquela época, algo que fosse um pouco mais raro valia muito. Hoje em dia, algo que é raro tem o seu valor, mas não é cotado como naquela época você ter uma latinha, um cartão telefônico, um taso diferente ou uma tampinha de garrafa. Então, galera, esse foi o nosso top 5 das coisas que se colecionavam nos anos 90. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima e valeu!